dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Júnior? Fica à vontade, meu querido. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Você está feliz em amém, meu irmão? Que bênção. Que alegria poder estar contigo nessa noite, meu irmão. Vou falar um negócio para você, irmão. Depois de ouvir essa palavra de oferta, a gente podia ter ido embora já. O pastor ter botado a mão na nossa cabeça e falado, agora vai atrás do seu libertador aí. A gente já estava bem alimentado, amém? Mas nós vamos pregar aqui, porque nós somos aqueles discípulos atrevidos, que nem Pedro. Aqueles que antes de receber o questionamento, já está impondo uma resposta, amém? Eu sei que o pastor já orou aqui, mas eu quero fazer uma oração pela tua vida agora, nesse momento, amém? Então, feche teus olhos agora. Obrigado. Feche teus olhos, abaixa um pouquinho, inclina um pouquinho a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, que o teu Santo Espírito, Senhor, tenha liberdade nesse lugar. Fala conosco, Pai. Fala conosco acerca das pressões diárias. Daquilo que nós vimos sofrendo, Senhor. Aquilo que, de certa forma, em algum momento até buscamos. Mas vem com uma força muito grande e parece insuportável às nossas vidas. Nós te pedimos agora um alívio. O mesmo alívio que chegou até o Senhor. O mesmo alívio que permitiu que o Senhor concluísse o seu ministério. Desse mesmo alívio nós pedimos nessa noite, Pai. Faz pelos teus filhos, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para cá, meu irmão. O tema da nossa palavra ainda continua sendo transformação. Mas nessa noite eu quero falar com você sobre como vencer na pressão. Como vencer na pressão. É mais ou menos assim, irmão. Você já inicia a vida sendo pressionado. Não sei se alguns aqui foram adeptos de parto natural, mas até o parto cesariana também é mais ou menos assim, é na pressão também. O meu foi uma cesariana. E na minha época, eles enfiavam o negócio lá dentro para poder puxar a criança. Então, não quer sair? Espera aí. Enfia o negócio lá dentro e vem te puxando com pressão para fora. Vocês sabem, né? É um pequeno rasgo, né? Que eles fazem na mulher na cesariana para poder sair. No parto normal, você já sabe mais ou menos como é que é, né? A mulher, ela se diverte muito no parto, não é? Sim ou não? É só grito, né? E na pressão, a sua vida já começa. Quer mais pressão aí? Você nasce quietinho, dormindo, experimentando a terra que você acabou de entrar para habitar. E aí, sabe o que acontece? O bendito do pediatra, ou a pediatra, né? Ela vai lá e te dá um tapa na bunda. Acorda! Mais pressão. Sabe por quê? Muitas vezes você não acorda naquela hora. E aí você toma mais uma. Acorda! Agora! Acorda! E é nessa hora que você abre os olhos pela primeira vez, amém? A vida, ela começa assim, sob pressão. Algumas trazidas por Deus e outras provocadas por nós. Essa noite eu quero te ensinar a diferença entre uma e outra, e principalmente te explicar quais são os passos de Jesus para vencer mediante a pressão, amém? Então acompanhe a leitura comigo lá em Mateus 28. Mateus 28, o exato Mateus, melindroso até, mas muito sábio Mateus também. A partir do verso 30, aliás, a partir do verso 31. Acompanhe comigo a leitura. E tendo cantado, aliás, então Jesus lhe disse, Mateus, capítulo 26,
a partir do verso 31. Sério? Mateus 26, 31. Tudo bem? Acompanhe a leitura. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Olha, irmão, nesse texto aqui eu não sei contar vocês, mas se eu ouvisse nesse momento que o nosso pastor estava ferido e esse rebanho ia se perder, eu já ia entrar em pânico. A pressão já ia começar a vir na veia. Mas olha lá, ó, no verso 32, o próprio Jesus dizendo: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Vou contextualizar para vocês o que está acontecendo aqui. Os discípulos, junto com Jesus, eles acabaram de institucionalizar a ceia. E eles tiveram um momento com Jesus de muita festa, muita alegria. Eles comeram a Páscoa e Jesus disse assim: a partir de agora, esse sangue é o sangue da nova aliança. E esse pão se faz o meu corpo. Até aí tudo bem. Ele está instituindo agora uma nova aliança através do sangue. E estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Comemoração, estava tão bom que eles cantaram um hino. Será que estava leve o clima ali? Eles começaram a cantar um hino. Eu acho que esse hino foi mais ou menos assim, irmão. Ah, vocês não vão aguentar. Vou deixar para o final. Eu falo como é que foi esse hino, amém? O fato é o seguinte. Depois disso, Jesus chega e diz assim, ó, é o seguinte: eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu vou ficar uns dias aí disperso. Mas depois vocês vão me encontrar num outro lugar. Mais adiante aí. Lá na Galiléia. No verso 33, adivinha quem se levanta? Ele. O melhor discípulo de Jesus, na minha opinião, Pedro. Olha só o que ele vai dizer. Respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca vou me escandalizar. Ô inocente. Tem gente que pede para entrar no problema, né? Tem hora que basta só ouvir. Mas ele quer tecer a opinião dele. Olha lá. Verso 34. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Pergunto para você. Foi uma palavra de bênção que Pedro recebeu? Sim ou não? Foi ou não foi? Não foi. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem até situações em que você recebe uma palavra de Deus para te afastar de certas situações. Tem palavras que você recebe de Deus, irmão, que vão te afastar de situações difíceis, mas para dias melhores, amém? Então, prossiga aí comigo a leitura. Verso 34. Aliás, verso 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui eu começo a pregar para vocês, irmão. Amém? É assim, ó. Eu não sei como é que Pedro influenciava aquelas pessoas, mas era nítido que a influência era muito grande e muito boa. Porque depois que ele terminou de dizer, foi como se ninguém pensasse em nada. Mas automaticamente todo mundo disse assim: ei, eu concordo com Pedro. Tem um assim na igreja, não tem não? Tem sempre um assim, aquele irmão que você ouve ele falar, e antes dele terminar a fala, você fala assim: não, eu estou com fulano também. Eu estou com ele. É mais ou menos assim, não é? Lá na sua casa, você deveria ter essa influência com seus filhos. Toda vez que você começasse a falar alguma coisa, e antes de terminar, aquela voz deveria recair sobre todo mundo como uma ordem, e influenciável. Você vai chegar nesse nível, irmão. Amém? Olha lá, no verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Irmão, é o seguinte, agora nós começamos aqui.
a nossa pregação. Como vencer a pressão? Como ultrapassar os limites? Como não suceder e cair no engano? E como entender quando Deus está falando conosco para nos dar a saída, o alívio? Acompanha comigo aqui, ó. Um item muito importante. Primeira coisa que você deve saber acerca dessa palavra: você foi comprado. Parece loucura, irmão. Mas você foi comprado a preço de sangue. Jesus acabou de dizer isso agora há pouco, quando ele mesmo disse que foi feito através dessa nova aliança. Você foi comprado, você tem um dono. Esse dono quer começar um trabalho com você, onde você entra como servo, daqui a pouco se torna amigo, e no seu vasto crescimento, você, no seu valor e intimidade com ele, passa, além de amigo, ser noivo, aliás, filho. E depois desse relacionamento entre pai e filho, você vai para um nível muito mais alto. Muito mais alto. Um nível de intimidade com o próprio Cristo, que só aqueles que tiverem um bom óleo e estiverem presentes nas bodas vão participar. Mas um nível de intimidade muito grande. Você quer ver uma coisa, irmão? É possível entrar nas núpcias, no lugar íntimo de um casal, do marido e da mulher recém-casados, se não tiver muita intimidade com o noivo? É possível entrar? Não é possível. Então é esse nível, é nesse exato nível que Deus está te levando nessa noite, amém? Um nível de intimidade muito mais alto, que ultrapassa inclusive a paternidade. Acompanhe comigo. Verso 38. Então lhes disse, aliás, verso 37. Hoje eu estou bom para acertar os versos. E levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E olha só o que disse Jesus. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Em outras traduções, orai comigo. Vigiai comigo. Ficai comigo. Ei, nesse exato momento, a reflexão da alma, do homem, do Cristo, a angústia, a tristeza, o peso por saber. Porque entenda, quando ele vai dizer para os discípulos, ei, é necessário que aconteça, é porque ele já sabe o caminho que ele vai ter que enfrentar. Getsemane é um lugar que fica no Monte das Oliveiras. Ou seja, o Monte das Oliveiras tem um lugar chamado Getsemane. Getsemane, para quem não sabe, é o lugar onde a prensa passa por cima das azeitonas. E naquele lugar, sob pressão, é produzido o azeite. Eu vou repetir. Getsemane é um lugar. E naquele lugar, os judeus produzem o azeite em 4 porções. Uma porção que é para a unção dos reis, para a unção daqueles que são escolhidos por Deus. A segunda porção é uma porção como se fosse um combustível. Eles utilizam queimar o azeite até para produzir iluminação. Tem uma terceira porção, que é uma porção que eles usam para produzir também sabão. E tem uma quarta porção, que é o melhor dos azeites. Esse é para alimentação. Ele é muito bom. É aquele extra virgem, você sabe qual que é, né? Ele é muito bom. E quanto maior a pressão, melhor é o azeite. Quem está pegando? Tranquilo? Então fica comigo aí, irmão. Você foi comprado. E nesse exato momento, Deus, assim como o Kuan, assim como o pastor Daniel, assim como eu também, né? E sobre a vida de vocês eu declaro, são grandes investidores. Amém? E vocês vão faturar muito, inclusive agora, nesse próximo curso, né, Kuan? No mercado financeiro.
Deus, ele te comprou, e Deus, ele é o melhor aplicador de todos. Só que tem um porém. A sua essência, para que tenha o devido valor, assim como a azeitona, tem que passar pela prensa. Se você não passar pela prensa, o seu valor vai continuar sendo o mesmo. Pastor, aplica para mim, pelo amor de Deus, que esse negócio está muito subjetivo. Ei, meu irmão, deixa eu te falar. Aquele problema que você está tendo no casamento e você não consegue resolver, esse seu filho que não te deixa dormir à noite, que não quer vir para esse lugar de jeito nenhum, aquele problema que você tem lá no seu serviço, irmão, e eles não querem te reconhecer, vivem te humilhando, vivem tentando pisar em você, sabe? Aquela doença que não quer passar, meu irmão. Você já pulou de médico em médico, e todos eles deram o mesmo diagnóstico. Deus está colocando você sob pressão, meu irmão. Ei, essa pressão não vem para te paralisar. Essa pressão não vem para te deixar para trás. Ei, nessa noite estou aqui para te dizer, assim como Deus me falou, lá no local de intimidade, que essa pressão não veio para te parar, meu irmão. Ela veio para te fazer crescer. Ela veio para te fazer prosperar. Ela veio para te fazer extrair o melhor do óleo na tua vida, meu irmão. E ele estava lá no Getsemane, lá no verso 39, e indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto orando e disse: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu já estou vendo a visão espiritual, porque Deus fala muito comigo em visão espiritual, irmão. Eu já estava vendo assim o cálice sendo entregue para o Cristo. Só que não era um cálice qualquer. Era um cálice de honra, disfarçado de cálice da morte. E ele precisava beber aquele cálice. Na hora que ele vê o cálice, ele fala assim, ó, parta de mim. Mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ei, meu irmão, nessa noite eu estou aqui para te dizer que as dificuldades vão tentar vir até você, mesmo com a visão, mesmo quando Deus já te mostrou qual é o seu ministério, as dificuldades vão vir para tentar fazer com que você troque aquilo que é o seu destino profético por aquilo que é provisório, aquilo que não vai resolver. Ah, pastor, pelo amor de Deus, aplica para mim aí, pastor, que eu não estou conseguindo entender essa palavra ainda. Ei, meu irmão, nessa noite Deus está dizendo para você, não é para você sair desse casamento, meu irmão. Não é para você largar essa mulher. Ei, esse seu filho tem uma palavra que está sobre a vida e sobre a sua casa. Que todos servirão aqui nessa casa, meu irmão, de preferência, amém? Ei, Deus está dizendo para você naquele trabalho, não pare, continue, Ele vai te honrar. E toda a humilhação que tem sido sofrida, meu irmão, toda a humilhação. Ah, meu irmão, derecanta lá baixo, orerecanta lá baixei. Toda humilhação vai ser convertida em honra na tua vida, meu irmão. Essa palavra está sobre a tua vida nessa noite, amém? Então, Jesus agora precisa converter todo o investimento que foi feito nele. Ah, meu irmão, entenda. Ele teve a distância do Pai. Ele vai crescer e desfrutar das coisas terrenas também. Sabia que Jesus se alegrava? Jesus se alegrava. Ele tinha um alívio na companhia das pessoas. Ele se alegrava na presença das pessoas, mas ele fazia algo que era muito importante. Ele não se deixava levar na presença das pessoas. Olha só o que Pedro disse agora há pouco. Senhor, não! Ele deu atenção para Pedro? Não. Não tem como aplicar e ser mais direto do que isso, meu irmão. Ei, larga a mão de andar com quem está te levando para fora, para a distância do teu propósito, meu irmão. Ei, some de perto de quem está te levando para distante do teu propósito, meu irmão. Ei, nessa noite Deus está te dizendo, tira daquilo, corta na carne, mas se contenha em olhar para o alvo, assim como disse Paulo, aquele alvo da corrida, meu irmão. Essa palavra que está sobre a tua vida, amém?
Então, Jesus no Getsêmani, no verso 40 nos diz: e voltando para os seus discípulos, os achou adormecido e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse orar comigo, porque é mais ou menos assim, irmão. Quando Deus começa a realizar, quando Ele começa a te colocar no projeto exato, no caminho, na direção do teu propósito, antes de acontecer um grande evento, é só você. É só você e Deus. Ninguém vai poder te ajudar. Não há amigo. Principalmente aqueles que você deve se distanciar. Não dê vazão. Nessa noite Deus está te dizendo: não se deixe levar pelas falsas amizades. Não se deixe levar por aqueles que têm se distanciado, têm te colocado para distante dessa casa. Isso é muito importante, sabe por quê? Nós temos a mania de acreditar que nós não vivemos sem um amigo. Nós temos a mania de acreditar que a nossa vida ela é medida pela quantidade de relacionamento que nós fazemos. E quando nós vamos fazer algum projeto, eu sei que Deus diz para a gente ir atrás do conselho de sábios, mas dos sábios, irmãos. Não daqueles que estão olhando para a tua vida, já pensando na tua queda. Ei, da mesma forma, ele olhou para Pedro, que era um bom discípulo. Ele disse assim para Pedro: nem uma hora. Cara, eu estava aqui, eu precisava de você por uma hora. Por uma hora, uma horinha. Uma hora de nada. Quantas noites, Pedro, eu orei por você. Eu intercedi por você. Eu liberei uma palavra de afastamento. Mas não era para o teu mal. Era para o teu bem. Sabe por quê? Tudo aquilo que Deus quer nos dar é bom. Então deixa eu dizer uma palavra nessa noite para você, meu irmão. Não há nada que pode impedir, a não ser você, de se converter no próprio óleo que o Cristo espera como resultado final do teu ministério, amém? Então, lá no verso 41, ele vai dizer o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ah, meu irmão, essa é forte, hein? Como assim? Pastor, o espírito está pronto? Sim. De uma unção interna. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. As tentações, os convites, o inimaginável. Só de olhar, já dá uma vontade de desistir. Só de olhar, já dá uma vontade de seguir um novo caminho. As tentações, elas afetam a própria carne. Entenda, como homem, nós somos tripartidos: corpo, alma e espírito. E quando fala na carne, irmão, está falando da alma. O desejo e a vontade da alma. Ela não sai de nós, irmão. Quer saber de uma coisa? A primeira pressão que você sofre, na primeira pressão que você sofre, você quer sair pelo caminho mais fácil. É sempre assim. A primeira pressão. Qual o caminho mais fácil? O caminho mais fácil, às vezes, não é buscar Deus. O caminho mais fácil, às vezes, é recorrer a um empréstimo. O caminho mais fácil, às vezes, é fazer uma ligação para alguém mais importante. Ele vai resolver para mim. Mas nunca entrar no lugar íntimo de oração. Jesus foi atrás de um poder quando ele entrou no Getsêmani, porque a primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar. E ele se ajoelhou para orar. Enquanto eles movem as moendas, enquanto eles quebram as azeitonas para produzir o azeite, é naquele mesmo lugar onde ele estava de joelhos
é que eles têm que se ajoelhar para poder pegar o azeite. Quem está pegando? Ei, meu irmão, eu declaro que sobre a tua vida, no teu momento íntimo de oração, meu irmão, há um lugar onde você vai produzir um puro óleo, aquele óleo o mais fino, aquele óleo mais esperado, mais desejado pelo seu Pai Celestial, e aquele que você vai prover, e aquele que você vai dispensar no dia da pressão, meu irmão, amém? Não dê crédito a outras pessoas, a não ser o próprio Deus. Deus quer te conduzir nessa noite para um nível, meu irmão. Um nível onde você nunca mais vai correr de pressão nenhuma. Mas você vai saber qual o destino. Porque você tem um ministério em Cristo, amém? Você tem um ministério profético em Cristo. Você tem também uma direção. Você tem uma visão. Você já está embaixo dessa visão. De uma igreja que tem uma visão de discípulos. De uma igreja que também tem a visão de alegria. Você já está embaixo dessa visão. Não fuja dela. Absorva. E vai ser divertido, irmão, amém? Olha lá, no verso 43. Aliás, verso 42. E indo a segunda vez, orou dizendo, novamente ele vai orar. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. Ele vai beber do cálice, meu irmão. Eu não sei que cálice tem sido preparado para você, meu irmão. Talvez você tenha que converter essa mulher. Talvez você tenha que converter esse homem. Talvez você seja a atalaia naquele lugar onde Deus te colocou no trabalho. Talvez você tenha que passar pela quebra. Talvez, como o próprio Pedro, você tenha que negar Jesus para depois ser lançado aos gentis como um dos maiores pregadores. Eu não sei. O fato é que se Deus te afastar, e se foi Ele mesmo que te afastou, não há melhor lugar para estar. Mesmo se for uma palavra de afastamento, mas que seja uma palavra de Deus. Amém? Aleluia. Verso 44. Ah, não. É o verso 43. Eu estou me antecipando muito. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. Verso 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo essas mesmas palavras. E chegou junto dos seus discípulos. E disse-lhes, segura um pouquinho aí. Passou. A pressão passou. Ele conseguiu vencer. Ele se ajoelhou 3 vezes em oração. Não contou com a ajuda de ninguém. Mas o azeite foi produzido no Getsemane. Nessa noite Deus manda te dizer que tem gente que está passando por pressão. E no primeiro momento de pressão, ele sai. Ele sai da moenda. No lugar onde iria ser produzido mais puro óleo. No primeiro momento de pressão. E é só um erro que você precisa, irmão, para sair da moenda. É só um erro. Ah, meu irmão. Nessa noite eu te aconselho a fazer como José. Sabe? José estava sob pressão da mulher de Potifar. Irmão, eu não sei como é que você lê a Bíblia, irmão. Mas se pensar naquela mulher que estava numa seca quase que eterna, irmão. Porque entendo, o homem era eunuco. Potifar era eunuco do rei, ele cuidava do harém do rei. Então ele não podia ser homem de verdade. Aquela mulher, irmão, estava subindo pela parede. Pressionando o Josézinho, coitado. Zezinho, vem cá, meu filho. Zezinho vai lá. Pois não, senhora? O que você acha dessa roupa que eu estou usando? Minha senhora? O que o meu senhor vai pensar de mim? Não! Senta aqui do meu lado, Josézinho. Senta aqui, Zezinho, senta aqui. E aí, de repente, ela pega
na coxa do Zezinho, né? Mais ou menos assim, né? Zezinho dá um pulo lá em cima, na hora que ele pula, ela cata a roupa do menino. E o menino sai, ó, correndo. É assim. É assim, não foi? Agora é o seguinte, o que aconteceu com José depois disso? José foi preso. Foi bom o que aconteceu com José, sim ou não? Foi bom, sim ou não? Foi bom, irmão. Porque ele se livrou daquela mulher. Se ele tivesse que ficar preso naquela situação mais um pouco, irmão, ele ia ter que sofrer mais ainda a tentação, irmão. E nessa noite Deus quer dizer para você, meu irmão, ei, não fique, saia, fuja, sai de vista, irmão. Não fique perto. Se for preciso, corte na raiz, afaste. Mas o teu óleo que vai ser produzido, ninguém vai roubar de você, meu irmão, amém? Então, tem uma maneira, meu irmão, de chegar no fator de alívio. No fator de alívio. No alívio total. Que é o nosso quarto item. Entenda, nós já falamos aqui que você foi comprado. Nós já falamos também para que você não se deixe levar por outras pessoas. Porque a maioria das vezes que nós entramos em dificuldade, da qual Deus não nos colocou, é porque nós somos levados pelas pessoas, por situações. O que me faz até lembrar de uma situação muito difícil que eu atravessei há pouco tempo atrás. Eu tenho 2 filhas. Uma tem 9 anos e a outra acabou de fazer 20. São lindas. Meninas dessa casa, trabalham e ajudam nesse ministério, amém? E a Gabriele, a pequena Gabi, ela nasceu prematura. E a gente tem uma série de cuidados com ela. Sabe que é aquele filho assim que tem um xodózinho, mas é a Gabi. E aí eu peguei a Gabi, um dia, e eu estava passeando com ela, no carro. Ela pegou e falou assim, pai, a minha mãe falou que eu preciso crescer, que a vizinha fez um teste da mão, uma coisa assim, e a minha mão não estava no tamanho certo, que eu preciso crescer. Eu falei, filha, o que é isso? Que história mais estranha. E eu fui ter com a mãe dela, né? Perguntei, na época então, não era pastora. Michele, o que está acontecendo? A Gabi tem algum problema de crescimento? Ela falou, nós vamos ter que procurar um especialista para ver isso. E eu não questionei muito. Falei, mas como é que você chegou a essa conclusão? Como é que ela tem esse problema de crescimento? Aí ela disse assim, eu conversei com umas meninas lá embaixo, aí a vizinha fez um exame que é necessário fazer e ela não fez ainda. É uma espécie de radiografia que é feita das mãos, para indicar fator de crescimento. Quem é mãe sabe desse negócio aí. Nós pais que somos meio leigos nesse negócio aí. Olha só o que aconteceu. Eu fui atrás de um especialista, o plano de saúde não tinha, e eu fui procurar no centro da cidade, batendo de porta em porta atrás de especialista, ligando com o telefone, até que eu consiga encontrar um especialista lá no Santa Rosa. Ali tem um prédio, ali o Work Tower, né? Uma coisa assim. Eu sei que tinha uma especialista ali, irmão, eu resolvi. Falei, vou levar essa menina. Consegui marcar para uns 20 dias depois. E eu fui levado por aquele momento, irmão, porque eu queria cuidar da minha filha. E aí nós fomos lá naquela doutora. Quando nós chegamos lá, aquele lugar muito chique, irmão. Lugar bonito, sabe? Bom gosto da doutora. Nós entramos naquela porta, uma baita de uma porta pesada para entrar. Falei, cara, mas porta é um negócio espiritual. Já comecei a ficar com preocupação, sabe? Aquela porta pesada para poder empurrar. Aí nós entramos lá, a atendente falou, senta! Eu falei, nesse tom de voz, ela está com problema de audição, ou ela é gentil mesmo, né? Sentamos, ficamos lá, aguardando uns minutinhos. Eu sei que demorou uns 40 minutos, uns 50 minutos, a doutora chamou. Quando a doutora chamou, nós fomos até o consultório dela e a doutora começou a avaliar a Gabriele. E olhou para as mãos dela e falou, vocês vão ter que fazer uma dezena de exames.
E passou exame de sangue, tudo quanto é exame que você puder imaginar, um check-up. Irmão, ela ia ter que passar por exame que nem eu nunca fiz na vida. E nós fomos. E você sabe como é que é a dificuldade, irmão, levar o filho para tirar sangue. Aquele momento, irmão, nossa, que dificuldade. Mas ela foi guerreirinha. E no dia, eu vi que não estava bom para ela, mas ela aceitou, ela tirou sangue. Ela fez algumas radiografias. Ela tirou alguns exames também. Aliás, daquilo, outros exames. Tirou a radiografia da mãozinha. Nós voltamos à doutora. Quando nós voltamos lá, ela mediu a mão. Ela falou assim, essa menina realmente está fora do tamanho normal dela. Essa menina não está bem. E eu fui acreditando naquelas coisas, irmão. Fui dando crédito a ela. Eu fui dando crédito. Assim como os discípulos deram crédito a Pedro, eu fui dando crédito, fui dando crédito. E ela pediu para mim, agora eu peço para que você faça nela agora um exame de ressonância magnética. Para os irmãos que não sabem, o exame de ressonância magnética, você tem que injetar um fluido dentro do corpo para poder fazer o contraste nesse exame. Irmãos, é terrível. Eu desci com a minha filha naquele lugar. E nós entramos naquele consultório. Num setor de imagens. E quando nós chegamos lá, a injeção era desse tamanho assim, irmão. Do contraste. Eu falando, Senhor, mas isso é necessário. Eu já não estava entendendo mais nada. Mas sofrendo a pressão por ela. Porque uma menina, sabe? Ela é muito frágil. E ela estava lá com o bracinho. Pai, eu vou ter que passar por isso mesmo. Eu disse, filha, com o coração na mão. Ela pedindo ajuda. Pai, o senhor não vai poder fazer nada. E eu com o coração de pai na mão, vendo a minha filha sofrer. Do lado de fora, dava para ver algumas pessoas se movimentando e 2 doutores já preparando para aplicar. É agora. Ele disse. Nessa hora eu falei, espera só um pouquinho. Você pode esperar um minutinho? Eu me ajoelhei. E eu perguntei, Deus, fala comigo agora. É necessário? O Senhor pediu para que ela passasse por isso? Ou foi eu que criei essa situação? Naquela hora, Deus disse assim, eu não criei nada. Eu perguntei, a minha filha é curada? Ela é sarada? Ele disse, sim. Nessa hora eu peguei e falei, pode parar. Eu sei que Deus queria fazer aquilo no dia da cruz. Ele não pôde fazer, mas eu pude tirar minha filha. Eu fui lá, eu mesmo tirei a agulha. Falei, tira, por favor. O senhor não pode mexer aí. Eu falei, não, eu sei o que eu posso fazer. Tira, ela não vai fazer o exame. E eu tirei ela. Quando eu tirei, ela me abraçou. Tão forte. Disse, pai, obrigado, pai. Tremendo, tremendo. Sabe? Como se fosse o último fio de esperança e esse fio de esperança caísse sobre a cabeça dela. Aí até então não falei nada, nós saímos lá fora para falar isso para a mãe, que ela não fez o exame. E para falar ainda mais loucura ainda, que eu fiz isso porque Deus me falou. Aí nós pegamos o carro e fomos andando. E eu, tudo bem? Vamos embora, né? Aí, a gente estava descendo a avenida do CPA. Aí acho que foi a hora que a minha esposa conseguiu abrir a boca para falar alguma coisa. Na hora que ela foi começar a falar, eu falei, ela não fez. Deus falou para mim que a nossa filha é saudável. Ela é saudável. E que dela vai verter o mais puro óleo de azeite, meu irmão. Ei, essa mesma palavra que está sobre a tua vida, meu irmão. Eu não sei que dificuldades você tem enfrentado, mas você tem um pai que não vai deixar passar o excesso. Não há nada que você não pode suportar, meu irmão. Ei,
Deus preparou esse caminho para você, sabendo que você pode suportar. Essa pressão não vem para te matar, meu irmão. Essa pressão não vem para te lançar fora. Essa pressão vem para te colocar, meu irmão, num único lugar onde você pode estar, dando frutos e um bom azeite, meu irmão. O azeite da honra, o azeite da unção que está sobre a tua cabeça vai ser proporcionado por você mesmo, irmão. Ei, a minha filha é uma menina saudável. Para você ter uma ideia, ela cresceu tanto que eu estou preocupado, irmão. Porque ela já está batendo aqui e ela ainda quer colo. E ela está com 9 anos. Ela vai crescer muito mais ainda. Não cai em confusão. Não cai em cilada. Se Deus te colocou aqui, é para você ficar e continuar aqui, meu irmão. Ei, se afaste das vozes que estão dizendo para você nessa noite. Ei, eu não sei o que você faz naquele lugar. Se eu fosse você, eu nunca mais ia naquele lugar. Ei, meu irmão, nessa noite Deus está te dizendo, se afaste. Essa é a sua casa. Você está produzindo óleo. E você pode dizer para ele, ei, meu irmão, não vou afastar de ninguém não. Sabe por quê? Porque até azeitona, é aquele que está em dúvida, tá? Azeitona é o cara que está em dúvida. Se ele fica ou se ele sai. A azeitona tem prazo de validade, irmão. Tem muito crente azeitona, irmão. Tem crente que tem prazo de validade. É assim. Ele decide sair na hora errada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Depois que a azeitona passa pelo processo. Ah, meu irmão. O azeite, meu irmão. O azeite, além de devolver ao nosso investidor um valor maior do que foi pago, além de devolver um valor maior daquilo que você vai ser quando for entregue, o azeite vai fazer de você, meu irmão, eterno, para todo sempre. Hein, meu irmão? Nessa noite Deus quer te dizer, meu irmão, há uma preparação que está sendo feita através do Espírito Santo de Deus. Vai produzir azeite em você, meu irmão, que não é um azeite temporário, mas é um azeite que vai te preparar para dias eternos, meu irmão, na presença do próprio Cristo, amém? Agora, para finalizar, meu irmão, vou repetir o verso 45. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Ei, meu irmão, chega uma hora que embaixo do teu processo, embaixo do teu propósito, você vai ter que diminuir o ritmo. Você vai ter que desacelerar. Pastor, eu não estou entendendo. O que é isso? O que o senhor está querendo dizer? Ei, meu irmão, não há aproximação abrupta diante de Deus. Não tem como chegar de qualquer jeito diante de Deus. Olha só como que Moisés vai chegar diante de Deus. Ei! Se acalma. Esse lugar é santo. Toma cuidado com teus pés. Pode tirar até o sapato para poder entrar. Não se chega de qualquer jeito na presença de Deus. Os filhos de Arão que o digam. Se acalma. Para com essa correria, irmão. Para de entrar na pressão que não foi Deus que te colocou. A única forma de enfrentar o caminho até o teu propósito, a única forma é colher o azeite. É colher o azeite. É colher o azeite. É colher mais do azeite, meu irmão. É a única forma de sair dessa pressão que você está passando, meu irmão. Coloque-se em pé, eu quero orar pela tua vida. Coloque as mãos no seu coração.
Espírito Santo, nós bem sabemos que já existe um azeite com fogo queimando no meio de nós, dentro de nós. Mas nós sabemos que existe um outro azeite que deve ser produzido mediante a nossa caminhada. E nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, toca em nós, como de uma preparação. Toca em nós nessa noite, como de uma preparação. Não nos afastando do teu propósito. E fazendo distinção daquilo que é pressão provocada por nós, pela pressão que o Senhor mesmo está trazendo até nós. Faça de nós agora transformados e com valor maior, Senhor, com valor maior, mais valor. Nós declaramos, Senhor, que estamos dependentes do Senhor e nós desejamos ser esse azeite que o Senhor espera de nós. Assim como o Senhor Jesus chorou lágrimas de sangue, nós queremos verter do mais puro azeite nessa noite, meu irmão. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra... Pega suas mãos para cá, coloca as mãos no seu coração, perdão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a face sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação e a direção do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão. Não vai embora sem antes dar pelo menos um abraço no teu irmão. Amém? Dê um aplauso ao Senhor.